Abra comigo a palavra de Deus na carta ao 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 21. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 21. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Coríntio, quanto a Trófimo, deixou doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite podermos estar aqui na tua presença. Senhor, o Senhor já tem falado conosco, continua falando conosco, fala conosco à luz da tua palavra, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, aqui toda honra e toda a glória é do Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, dando glória a Deus e aleluia, porque a pessoa mais importante já chegou aqui, que é Jesus, queridos. Queridos, hoje, essa palavra ardeu no meu coração. Paulo, sendo chamado por Deus, escolhido por Deus, porque ele era um Saulo, um homem terrível, um homem sanguinário, um homem que perseguia os crentes, e o Senhor o chamou. Sabe, irmãos, quando nós vamos meditando na vida de Paulo, nós entendemos que Deus, Ele chama quem Ele quer. E Ele capacita quem Ele quer. Saulo era terrível. E o Senhor o chamou, o libertou, transformou, abriu a sua visão espiritual para uma grande obra. Mas agora Paulo
está na sua segunda prisão em Roma, sendo acusado de um crime que não cometeu, sendo acusado de colocar fogo em Roma, vendo seus irmãos sendo crucificados e sendo incendiados vivos, vendo o povo de Deus perecendo, e Paulo está ali numa masmorra, esperando a morte, com uma sentença de morte. E aí, diante dessa sentença toda, eu fiquei pensando, né? Às vezes nós temos uma dor na unha e já saímos reclamando. Às vezes nós temos uma dorzinha de cabeça e parece que a gente não vai nem conseguir levantar da cama. Às vezes o esposo fala mais grosseiro com a esposa e aí a gente já fica melindrosa. Às vezes o marido esperava algo da esposa e de repente ele já fica com o pé atrás. Queridos, Paulo nos dá uma grande lição aqui. Paulo nos dá uma lição extraordinária nesse texto. Mesmo na prisão, mesmo esperando a morte, sentenciado à morte por um crime que não cometeu, ele ainda nos orienta. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele continua a fazer a obra de Deus. E por que ele continua? Porque ele tinha um propósito. Mas ele passou algumas situações bem difíceis. E aí eu quero que você vire aí a sua Bíblia, uma página, 2 páginas, capítulo 2, versículo 9. Irmão, posso pedir para desligar esse ventilador, por gentileza? Capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, Paulo está falando aqui, olha, eu estou aqui algemado como um bandido, mas a palavra de Deus não está algemada. Você pode estar sofrendo, você pode estar em alguma situação difícil, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo da nossa alma, e Deus quer usar você. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus não nos chamou porque nós somos fortes, porque nós somos bons, não. Ele nos chamou por causa da misericórdia dEle, por causa da graça dEle. Vai para o texto no capítulo 1, versículo 15. A palavra de Deus fala assim: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes, ou seja, os membros da igreja abandonaram a Paulo. E nem por isso ele parou de pregar a palavra de Deus. Versículo de número 8. Ele fala para Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Paulo está falando para Timóteo? Olha, não se envergonhe de mim, pelo contrário, vamos pregar a palavra de Deus, participa do sofrimento, porque a palavra de Deus precisa ser pregada. Agora vai no texto que nós lemos lá no capítulo 4. Lá no versículo 9, aliás, vamos ler o 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Ou seja, Paulo estava ali sozinho. Por quê? Porque ele teve um direito de defesa, ele estava sendo julgado, e ele teve direito de defesa. Talvez ele saiu lá da masmorra, para ir para esse julgamento pensando, todos os crentes vão lá falar que eu pregava a palavra de Deus.
Mas quando ele chega lá, ninguém foi ao seu favor. E o que Paulo faz? Que isso não lhe seja posto em conta. O que Paulo faz? Ele combate o mal com o bem. Mas ele fala nesse texto lá no versículo 9, procura vir ter comigo depressa. O que Paulo queria dizer? Talvez você esteja numa situação difícil, talvez você esteja aí passando um turbilhão de coisas. Peça ajuda. Peça ajuda em oração. Peça ajuda. Paulo estava pedindo ajuda, procura vir ter comigo depressa. Sabe, irmãos, nós temos muitos colegas, nós somos rodeados de muitas pessoas, mas dá para contar em uma mão aquele que verdadeiramente vai orar conosco, vai ouvir os nossos problemas, vai nos abraçar e falar, ó, o meu ombro está aqui, pode contar comigo. Sabe, queridos, nós temos muitas pessoas à nossa volta. Mas nós precisamos daquela pessoa que ora conosco, que busca a Deus, que pega a nossa causa e luta e guerreia pela nossa causa. Irmãos, quando eu me converti, uma pessoa falou uma besteira tão grande para mim, mas uma besteira tão grande. E eu, claro, nova convertida, acreditei. Falou que se eu orasse, se eu pegasse a causa de alguém, aquela causa vinha para mim. Irmãos, isso é mentira, você vai clamar a Deus. Você clama a Deus para o seu irmão, eu sempre falo, são tantas pessoas pedindo oração e nós oramos e Deus trabalha a nosso favor. O que nós precisamos? Emprestar o ombro. E hoje, como que as pessoas estão? Nem me conta, não quero saber. É assim. Um individualismo, olhando só para o seu próprio umbigo. Esquecendo que o amor do Senhor não manda isso. Esquecendo que nós temos que amar o nosso próximo. E aí Paulo fala, procura vir ter comigo depressa. Ou seja, talvez você esteja aqui se sentindo solitário, se sentindo sozinho e não tendo com quem conversar. Mas eu quero te dizer que nesta igreja, nós estamos de braços abertos para te receber, para te ouvir, para orar por você e para pegar a tua causa em oração. Graças a Deus por isso. Mas ele continua falando no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos uma convicção. Nós somos carne, nós somos seres humanos. Pessoas vão nos decepcionar e nós vamos decepcionar pessoas. Porque nós não somos perfeitos. Mas nós não podemos guardar mágoa de ninguém. Nós não podemos deixar que as mágoas entrem no nosso coração e tomem o nosso coração. E tome a presença de Deus na nossa vida. Porque começa com uma palavrinha. Daqui a pouco você só fala daquilo. E aquilo que era desse tamanhinho vai crescendo. E aí quando você vê, você está acorrentado em mágoa, em ódio. E aí você não consegue ter a presença de Deus. E aí você não consegue mais buscar a Deus. Por quê? Porque você deixou o coração inchar de mágoa. Mas a Bíblia nos diz de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então nós temos que jogar fora, irmãos. Nós não podemos ficar magoados porque nós também magoamos pessoas. Nós também decepcionamos pessoas. Nenhum de nós é perfeito, irmãos. Lá no versículo 11, ele fala assim:
somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Sabe, irmãos, quem era Marcos? Vai comigo lá em Atos, capítulo 15, versículos 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmado as igrejas. Quem era esse Marcos? Era primo de Barnabé, que numa viagem missionária, ele não vai junto. Ele fala que ele não quer ir. Mas Paulo ficou ali remoendo aquilo. E aí, de repente, Barnabé fala para Paulo: olha, vamos chamar Marcos nessa viagem missionária? E Paulo não quer que chame Marcos. Então, ali há uma ruptura. Barnabé e Marcos vão para um lado e Paulo e Silas para o outro lado. Mas agora, aqui na prisão, a palavra de Deus fala que Paulo dá uma ordem: toma contigo também Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O que nós temos que fazer? Reconhecer os nossos erros. Temos que reconhecer. Talvez você fez mal para alguém ou falou mal para alguém. É tempo de pedir perdão. É tempo de nós, não adianta, irmãos, nós chegarmos aqui num culto de Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Só se examinar no dia da ceia. Nós temos que nos examinar todos os dias. Peça perdão. Se você magoou alguém, peça perdão. Se você falou uma palavra torta, peça perdão. A Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar e entregar nas mãos do Senhor. Mas nós também temos que pedir perdão. Pedro, ele fala para o Senhor: quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7? Ou seja, é infinito, irmãos. Nós não podemos guardar mágoa de ninguém. Nós temos que reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, irmãos. Aqui não tem nenhum super crente. Aqui não tem nenhum popstar. Não, irmãos. Aqui a glória é do Senhor. O poder é de Deus. É Ele quem importa, irmãos. É a palavra que penetra na nossa alma e transforma a nossa vida. O que ele fala mais? Versículos 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O que ele está falando aqui? Nós pregamos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, irmãos. Nós não podemos querer fazer a obra com as nossas próprias mãos. Não é por força, não é por violência. Você não consegue pegar a Bíblia e enfiar a goela abaixo. Sabe, irmãos, eu me lembro uma certa ocasião, há anos atrás, nós estávamos na Paraíba, nós vamos à Paraíba há 20 anos, irmãos. E aí nós estávamos lá, era uma virada de ano. E no dia 1º de manhã foram nos chamar. E aí, quando nos chamaram, era para ir numa casa que uma moça estava endemoniada. E quando nós chegamos lá, realmente ela estava mesmo. Mas uma irmã, como que eu vou te falar assim, sem sabedoria mesmo.
ela pegava a Bíblia e ela dava na cabeça da moça. Ela falava assim, sai em nome de Jesus, sai. Sabe, surra de Bíblia? Que não expulsava nada, irmãos. Só que ela achou que aquilo ali ia expulsar o demônio da moça. E é terrível isso, irmãos. Irmãos, mas quem faz a obra? É o Espírito Santo. E eu creio na palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se nós conhecemos a verdade, nós somos libertos a cada dia, porque nós precisamos ser libertos a cada dia. Irmãos, e o que Paulo nos diz aqui, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, não é que ele está desejando mal, é que é a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Se eu plantar o amor, eu vou colher o amor. E aí, o que nós estamos plantando, não é verdade? Mas a palavra de Deus, no versículo 16, nos diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja imposto. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios o ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Ou seja, não importa aquilo que nós estejamos passando, o que importa é que Deus não nos abandona, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Jamais, irmãos. Jamais. Os irmãos ouviram o meu testemunho que eu contei do que eu passei em maio e junho. E aconteceu algo assim, sobrenatural na Paraíba, irmãos. No final de abril, nós estávamos na Paraíba. E uma irmã lá no círculo de oração, ela estava lá, e eu a vi assim, muito abatida, e eu fui, fiz uma oração por ela, ungi ela, e falei algo para ela. Falei que Deus iria curá-la dentro de uma máquina. Irmãos, para a glória do nome do Senhor, ela fez todos os exames, e ela estava com o quê? Com um tumor na cabeça. O que é que eu estava? Com um tumor na cabeça. Olha o mistério. Eu não acolhi a tais palavras. Cheguei até o PET scan. Para a glória do nome do Senhor, todos os tumores benignos. O que aconteceu com essa mulher? Irmãos, ela foi até o final. Mas quando ela estava dentro da máquina, ela falou que ela sentiu algo no corpo dela, que era como se Deus estivesse passando a mão nela, saindo. E de repente, quando sai o resultado, nem o tumor apareceu mais. Irmãos, olha o mistério. Maio e junho, eu com aquele diagnóstico de 4 tumores no crânio. Mas não dando ibope para o adversário, falando assim, eu não estou com isso. 3 médicos falando que eu estava com metástase. E eu falando, não estou, não me sinto assim. Precisei ir até o final, até o PET scan também, para espanto dos médicos. E aí, de repente, acontece a mesma coisa com a irmã lá. Porque Deus faz como Ele quer. Você não está sozinho, você não está abandonado. Pode todo mundo te abandonar, mas Deus não te abandona. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando, mas eu sei que Jesus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, amados, de jeito nenhum. Tem horas que nós sentimos Deus nos carregando no colo. Tem horas que nós sentimos tanto a presença de Deus, como se nós não aguentássemos nem levantar sozinhos.
mas Deus nos levanta. Por quê? Porque a Bíblia nos garante que Ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Talvez você chegou aqui sem vigor, sem força, porque nós estamos olhando uns para os outros assim, todo mundo bonito. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso interior. Ele sonda e esquadrinha os nossos pensamentos. Ele sabe a luta que nós estamos passando. E eu quero te dizer, você não está sozinho nessa batalha. É Deus quem está com você. Nós temos que fazer como Josafá. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Coloca os seus olhos no Senhor. É Ele quem pode te dar vitória, irmãos. Mas a palavra de Deus nos diz assim, versículo 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, eu tenho que viver uma vida que agrade a Deus. Não dá para viver dissolutamente. Hoje tivemos uma escola bíblica. Você que não vem na escola bíblica, passe a vir. Que escola bíblica maravilhosa. Estávamos em muitos irmãos aqui. Você vem às 8h30, já toma um café da manhã de hotel, melhor do que hotel. Depois das 9 às 10, em ponto, a escola bíblica. Vem aprender mais da palavra. Maravilhosa a escola bíblica. Irmãos, nós não estamos aqui ouvindo a palavra da verdade para viver dissolutamente, para viver de qualquer jeito, para não ter uma mudança. Não, irmãos. Nós estamos aqui recebendo a palavra que penetra no interior, penetra no mais profundo da nossa alma e nos limpa, e nos santifica, e nos purifica de todo o mal. Então temos que viver de forma que agrada a Deus. Mas a palavra de Deus lá no versículo 21 nos diz assim: apressa-te a vir antes do inverno. Sabe, queridos, o que você tiver que fazer, faça. Faça logo. Se mexe logo. Sabe, tem pessoas que ficam enrolando. Eu vou ligar para minha mãe amanhã. Eu vou ligar depois de amanhã, semana que vem, ligar hoje. Eu vou honrar meu pai e minha mãe numa homenagem daqui a um mês, honra hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos pedir perdão hoje. É hoje que nós precisamos. Tem pessoas que ficam jogando com a barriga. Faça hoje. Apressa-te. Faça aquilo que Deus te chamou hoje. Sabe, irmãos, muitas pessoas não falam nem que amam seus filhos, seu esposo, sua esposa. Irmãos, não, faça hoje. Muda a sua postura hoje. Você é um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então você tem que exalar o cheiro do Espírito Santo em você. Muda hoje. Muda a sua postura, muda a sua fala. Muda as vestes se for necessário. Muda, irmãos, é hoje. Apressa, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque às vezes nós vamos jogando. É que nem quando você recebe uma notícia que uma pessoa está doente, mas você nem vai lá visitar ela. Mas aí a pessoa morre, você viaja lá 3 horas de carro para ir naquele velório, todo mundo chora, todo mundo leva flor, mas em vida você não levou uma flor. Em vida você não falou o quanto que aquela pessoa era importante. Nós temos que fazer hoje. Nós temos que ser transformados pelo amor de Deus que há em nós.
Nós temos que ser transformados a cada dia. Mas Paulo, no corredor da morte, esperando a sentença, tendo recebido a sentença de morte, esperando se cumprir a sentença, ele fala, quanto a mim, versículo 6, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. O que Paulo está dizendo aqui? Não é Roma que está me matando, não. Eu estou voltando para casa para receber a coroa da justiça. Eu estou voltando para o meu Pai. Porque ele tinha certeza disso, irmãos. E aí eu te pergunto, você tem certeza da tua salvação? Você tem buscado verdadeiramente a face do Senhor? Você tem certeza que você está preparado se Jesus voltar agora? É tempo de buscar Deus. É tempo de estar preparados, irmãos. E isso envolve renúncia. Isso envolve eu ser transformada, você ser transformado pelo poder de Deus. E nós deixarmos que Deus seja Deus na nossa vida. Paulo, ele tinha convicção, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ou seja, essa é uma certeza que eu e você temos que ter. Jesus está às portas, querido. A Bíblia diz que Jesus está à porta, os sinais estão aí. E Ele está batendo na nossa porta. Mas a chave está do lado de dentro. Só quem pode abrir a porta para Ele entrar sou eu e é você. Mas não deixa Jesus entrar e ficar só na sala, não. Deixa Ele entrar na sua vida toda. Não deixa Jesus entrar e ficar só no capacho da porta, não. Deixa Ele entrar na sua vida. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Não é Ele que precisa de nós, mas nós precisamos de Jesus. Então, que você guarde essa palavra no seu coração. E se prepare, igreja, porque Jesus está voltando. Se prepare, irmãos. Tenha esta convicção que você já fez tudo o que Deus te chamou. Você tem feito tudo o que Deus te chamou. Tenha convicção que mesmo com os seus erros, mesmo com os suas falhas, a misericórdia do Senhor está sobre você. Tenha convicção que o amor do Senhor é contigo. Tenha convicção que não foi você que escolheu Ele, mas Ele que te escolheu. Tenha convicção que por amor de cada um de nós, Ele se entregou ali naquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O véu foi rasgado e Ele nos deu ligação direta com Ele. Mas essa ligação direta, você tem aproveitado? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Você tem jejuado, meditado na palavra? Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. E invoca enquanto Ele está perto. Porque naquele grande dia, a sua lâmpada tem que estar acesa, irmão. Naquele grande dia, nós temos que estar preparados. Amém? Guarda essa palavra no seu coração.